Salve galera, eu sou o Charles Nascimento, seja bem-vindo ao canal BBHQs. Eu vou te apresentar hoje o que provavelmente é a leitura mais bela, mais amável, mais incrível que eu fiz nesse ano de 2023, que é esse quadrinho aqui, ó, o Verões Felizes, a edição integral lançada pela editora Pipoca e Nanquim. A gente vai trazer detalhes aqui desse projeto, você vai entender por que você deveria ler esse quadrinho aqui. Ele é muito bonito, ele é muito delicado, ele é amável, ele é adorável, é um quadrinho realmente maravilhoso, tá? E para você que não conhece esse trabalho, ele não é a primeira vez que é publicado aqui no Brasil. A editora SESI São Paulo publicou, só que diferentemente da editora Pipoca e Nanquim, que publicou tudo, né, toda a história aí do universo de Verões Felizes num grande encadernadão, numa edição integral, a editora SESI São Paulo chegou a publicar, se não me falha a memória, 3 encadernados, estilo graphic novel, capa cartonada. Eu cheguei a ter 3 dessas edições, mas a SESI não concluiu a série. A editora Pipoca e Nanquim acabou pegando depois os direitos do título, né? A SESI São Paulo, infelizmente, encerrou suas atividades, e a editora Pipoca e Nanquim lançou essa edição integral, que é um primor. Então, quando eu fui ler o material, eu já fui de boa vontade, porque eu já tinha lido uma boa parte dessas histórias, pude reler, né? E isso foi bacana, porque depois de um tempo você tem outras ideias a respeito do material. A minha primeira opinião foi mantida a respeito desse quadrinho, é tudo isso mesmo, é fantástico, é muito bonito, tá? E tive a oportunidade também de ler os arcos que eu não tinha lido ainda, né? Porque são várias graphic novels, são 5 na verdade, que estão colocadas ali em ordem cronológica, então ler tudo isso desse modo, na ordem cronológica, nessa edição integral, também foi uma experiência ali inédita para mim, e foi uma experiência muito bacana. Se você nunca ouviu falar desses dois, o Zidru e o Jordi Lafebre, tiveram outros quadrinhos publicados mais recentemente aí nos últimos anos e tal, aqui no Brasil, desses dois artistas. E tudo que eu li deles é realmente muito bonito, tá? É muito bacana, eles desenvolvem temáticas diferentes, é claro, em cada trabalho, mas são artistas para ficar atento. São artistas para você conhecer, são artistas de qualidade, tanto no roteiro quanto na arte. Eu vou indicar, inclusive, antes de falar do Verões Felizes, alguns quadrinhos que saíram aqui, até por outras editoras também, né? Na realidade, começando pela própria editora Pipoca e Nanquim, que lançou um tempo atrás do Zidru, o Zidru fazendo o roteiro, e a Aimee de Jong, que é uma artista que tem ganhado muito reconhecimento pelo seu trabalho artístico, né? Também grande roteirista, fez outros trabalhos aí, a gente pode comentar dela em outro programa, mas é uma mulher que tem, assim, tomado de conta do cenário dos quadrinhos europeus aí ultimamente, tá? Bom, ela junto com o Zidru fizeram a obsolescência programada dos nossos sentimentos. Quadrinho muito tocante, muito bonito, tá? Eu gostei demais desse trabalho aqui, que vai falar sobre questões do amor na terceira idade. Cara, quadrinho sensacional. O Zidru também fez um trabalho com Oriol, um artista espanhol. Eles fizeram um belíssimo trabalho Naturezas Mortas. Cara, esse quadrinho aqui é muito legal, vai contar a história aí de um artista que teria feito um quadro, e começam a acontecer algumas coisas bem bizarras assim. Esse quadrinho mexe com fantasioso, capa sensacional, a arte é linda desse trabalho. Esse material aqui que saiu pela editora Fari Silva. A Fari Silva também publicou um outro trabalho numa edição integral também, com os dois, o Jordi Lafebre e o Zidru, nesse quadrinho aqui, ó, A Mundana, que vai contar a história que é divertida, com doses pesadas de drama e tristes até em vários momentos, que vai contar sobre um cabaré na França durante a Segunda Guerra Mundial. Então tem momentos muito divertidos. Esse material saiu originalmente em 2 graphic novels, tá fechado aqui num volumão só, tá? A história completa aqui. Recomendo para você esse material, é sensacional. Vai mostrar justamente, então, né, essa vida desse cabaré que mistura essa alegria da festa, da gandaia, da bagaceira, num cenário onde guerra tá acontecendo, onde a situação tá fervendo mesmo. A arte é linda, do Jordi Lafebre, você vai ver aqui em Verões Felizes, tá? E eu já apresentei, já comentei sobre esse quadrinho várias vezes aqui no canal, vou insistir na recomendação, que é um dos quadrinhos da minha vida, cara, sem brincadeira. Esse quadrinho aqui é espetacular na construção do roteiro, na construção da arte, né? A gente tá vendo aqui no Verões Felizes o trabalho de roteiro do Zidru, mas o Jordi Lafebre já se provou um grande roteirista também, com o espetacular Apesar de Tudo, quadrinho que saiu aqui no Brasil pela editora QS Comics. Cara, isso aqui é lindo demais, onde o Jordi Lafebre vai contar uma história de amor desse casal aqui. Você vê que a capa já tem um negócio sensacional, porque se você repara bem, a imagem aqui, na verdade, é o reflexo do asfalto. Essa aqui são as pernas dos protagonistas, e isso aqui, na verdade, é o reflexo do asfalto molhado. Olha que legal, que capa sensacional.
E isso conta um pouco o que é o quadrinho, assim, a estrutura narrativa dele, que a história vai sendo contada de forma retroativa, mas de uma forma muito inteligente. Apesar do recurso, deve ter dado um trabalho imenso para se produzir, ele é muito fácil de ler, muito fluido, desenho lindo, e a história também é muito bonita, uma história de amor também, que leva, assim, muitos anos, muitas décadas para acontecer, para se realizar. É uma história muito bonita, né? E aí, finalmente, chegamos agora nesse material aqui, o Verões Felizes. Eu vou te mostrar a arte desse trabalho, ela é lindíssima, e o que nós vamos ver nesse quadrinho aqui é algo que, ao mesmo tempo que é muito simples e muito reconhecível, tem, assim, uma coisa muito bonita, de uma evocação à felicidade, ao amor, a superação das dificuldades da vida, através dos bons sentimentos, através do otimismo. Isso é uma coisa muito bacana nesse quadrinho, porque ele brinca aqui e ali com elementos do fantasioso, mas as situações que se passam com essa família, a família Foderot, que é uma família de belgas, né? São situações que todos nós conhecemos de um jeito ou de outro, tá? O que acontece é que nós temos o Pierre, que é o pai da família, e ele é um artista de quadrinhos, né? Então ele faz ali, ele produz, ele tá sempre numa briga, entre aspas, né, com os editores, com os prazos apertados, então ele fica ali fazendo seu quadrinho. Ele é casado com a Madot, é assim que ele chama ela, Madeleine, né, que é uma mulher muito alegre, muito animada, tal, e eles têm vários filhos, né? Eles têm 3 filhas e um filho. A gente vai ver a família já formada aqui. E engraçado que logo no início do trabalho a gente vê, né, o carro sendo vendido, né? A senhorita Esterel, que é um carro antigo, e esse carro está muito ligado ao que a gente ouve falar, né, na cultura europeia, que muitas famílias na Europa tal valorizam carros, ficar com carro por muito tempo. Não tem essa cultura que é mais uma coisa de americanos, né, incluindo brasileiros, que gostam de trocar de carro, né, o tempo todo e tal. Então eles têm essa coisa dessa tradição e tem uma conexão muito grande com esse carro. E aí a gente vai acompanhar ao longo dessa história viagens que a família vai fazendo em todo o verão. Tem uma história que não é exatamente no verão que acontece, mas pro final do encadernado, mas em geral as viagens acontecem no verão. E a gente vê coisas muito interessantes em termos de repetição de ciclos, e cada viagem, cada momento. E essa repetição de ciclos marca coisas interessantes pra gente. Pequenas tradições familiares, pequenas marcas que nos ajudam, inclusive, a reconhecer mais os personagens, nos torna mais conectados aos personagens e nos faz perceber melhor esses valores familiares que vão se construindo de maneira mais ou menos orgânica. Eu tô falando de coisas bem simples, como, por exemplo, o fato de que toda vez que essa família Foderot está voltando de viagem, eles passam num grande... tem lá um trailer e tal, os caras vendem ali batata, né? Tem um senhor lá que vende batata e eles toda vez param nesse lugar. É da tradição familiar de parar nesse lugar e comer montanhas de batata frita, né, antes de chegar em casa. Também tem o lance da tradição que vai se construindo do próprio atraso do Pierre. Ele sempre está atrasado nos seus prazos ali, porque tem que fazer os quadrinhos e entregar as páginas, e às vezes ele atrasa 3 dias, tem ocasião que ele atrasa 2 semanas, e a família vai um pouco se angustiando e ao mesmo tempo brincando com isso, né? Por que ele atrasa tanto, a dificuldade que ele tem? E aí sempre tem, né, o editor dele que acaba colocando mais trabalho para ele no momento justamente que ele vai sair de férias e coisa e tal. E nessas viagens nós encontramos uma série de situações que vão acontecendo. Quando eles são enganados, ou o carro quebra, ou tem alguma situação até de conflito entre os irmãos ali, são situações que nós reconhecemos. Então uma característica de Verões Felizes é que ele não é um quadrinho que você vai encontrar pessoas malignas, pessoas do mal, mesmo quando apresentam algumas figuras que são bastante desagradáveis. É o caso da mãe da Madot, que aparece na primeira história. É uma mulher controladora, cheia de, sabe, não me reles, não me toques. É uma senhora bastante insuportável, na verdade. É uma mulher insuportável. Porém, o quadrinho também faz questão de nos mostrar certos contextos para que a gente entenda essa figura também. Não é que você passa a gostar dela, não. Ela é insuportável e ponto. Mas o quadrinho também deixa algumas pistas de explicar por que esse comportamento dela, por que ela tem essa atitude, e inclusive isso vai gerar alguns conflitos familiares, sim. O quadrinho não mostra tudo perfeito, longe disso. O quadrinho mostra os defeitos das famílias, os problemas que podem acontecer, até as rixas que acontecem, porém isso também tem soluções de compreensão, de conexão entre pessoas que
entendem, que passam a buscar uma compreensão mesmo, o relacionamento com os seus familiares. O interessante desse quadrinho é que ele torna pequenas coisas algo empolgante ou algo... Não sei se a palavra é grandioso, mas existe uma grandiosidade em coisas pequenas, como, por exemplo, a família que é enganada, né, achando que vai comprar lá uma casa e coisa e tal, e aí quando chega as coisas não são bem assim, mas tem, né, ali a atitude de alguns membros da família, de uma atitude mais otimista, positiva, vamos lá e vai dar certo e tal, e essa atitude deixa a gente alegre, é um quadrinho que deixa a gente leve, é um material que ele tem os seus dramas e os seus conflitos, esses dramas são reconhecíveis por nós, esses dramas são reais, a gente compra a ideia do quadrinho, mas em momento algum o quadrinho deixa a gente deprimido ou triste, mesmo quando as situações são ruins. São situações, por exemplo, férias que precisam ser interrompidas no meio porque um parente faleceu, ou até mesmo o momento em que há turbulência no casal. A gente reconhece essas questões, mas o roteiro do Zidru, ele claramente não quer que você fique deprimido, ele quer mostrar isso para dar veracidade para a história, para dar um realismo para a história, mas ele não quer que você perca o encanto. E deixa eu te falar uma coisa, eu tô gravando esse programa no dia 11 de setembro, numa segunda-feira, e somente nessa segunda-feira, hoje é o último dia, você terá acesso a comprar Verões Felizes e todo o catálogo da editora Pipoca Nanquim com 30% de desconto aqui no link que está aqui na descrição e exclusivamente pelo nosso cupom de desconto, tá bom? É uma parceria aqui BBHQs com a loja Mundos Infinitos e você poderá aproveitar somente hoje, encerra hoje, tá? Aproveita para comprar Verões Felizes, aproveita para comprar outros quadrinhos da editora Pipoca e Nanquim, tem muito quadrinho de qualidade, tá? Recentemente aqui eu apresentei para vocês o trabalho aí do Blueberry, que é um quadrinho espetacular, que eu recomendo que você tenha na sua coleção também. Então aproveita para adquirir os quadrinhos da editora Pipoca e Nanquim com 30% de desconto somente hoje, pelo link que está na descrição com o cupom de desconto. Inclusive isso está transmitido na arte lindíssima do Jordi Lafebre, que ao mesmo tempo que ela tem um caráter, principalmente no elemento da colorização, um caráter mais realista, ele não está usando cores com significados outros do que aquele literal. Tem uma literalidade nas cores, deixa eu explicar isso melhor, né? Quando você está vendo um quadrinho e que tem uma cena de urgência, é normal que muitas vezes o colorista, o artista tal, utilize cores mais vibrantes para mostrar esse momento de raiva, por exemplo, pintar o personagem de vermelho, para indicar a irritação, a urgência da cena e tal, e nós vemos que o Lafebre não faz isso ao longo do quadrinho, ele utiliza as cores as mais realistas possível, ele não usa desse recurso, né? Todo quadrinho você olha, não existe esse momento em que há cores com significados metafóricos. As cores, elas dizem o que elas querem dizer mesmo, elas estão mostrando o máximo possível da realidade dos objetos, das pessoas e dos ambientes. No entanto, quando você olha a arte do Lafebre, é impossível você não se encantar, porque ele faz com cores, uma paleta de cores tão suave e toda a composição de página, porque não é só as cores não, é a composição, são cenários, é como ele desenha as paisagens, como ele dá atenção para focar em ambientes alegres, né? Muitas vezes mostrando ambientes mais, entre aspas, hostis, como chuva, coisa desse tipo, em quadros menores, e quando ele vai mostrar grama, sol, luz, né, praia, aí ele expande mais os quadros, que é para dar mesmo uma sensação na gente de leveza, de liberdade, de ar fresco, de verão. Tem essa valorização desse momento de liberdade, esse momento em que a mãe, isso é um sinal que vai marcando a história, ela não cozinha durante as férias, né? Durante as férias, as crianças é que vão pro fogão, é churrasco pra caramba, eles bebem muito vinho, tem o lance da cultura também, que é diferente. A gente vê que em certos lugares do Brasil seria difícil imaginar, por exemplo, uma família acampando, assim, encontra um lugar, vamos acampar aqui. Né? Também tem esse elemento que a gente vê que há uma tranquilidade nesse aspecto, né? Não existe o medo da violência, da criminalidade, isso não aparece no quadrinho. Eles vão encontrando um lugar onde tem sol, onde tem um riacho, onde tem uma praia, vamos acampar aqui, e acampa ali. O legal dessa família é que eles inclusive fazem umas presepadas, eles armam uns planos assim, enganam as pessoas, mas não é um enganar no sentido de que são más pessoas, são cruéis, são humanas e que às vezes usam de desculpinhas esfarrapadas para passar a perna do outro. Eu particularmente gosto disso, porque não fica tentando introduzir personagens, né, que são unidimensionais. Você consegue pontuar vários momentos em que as coisas dão errado,
em que há momentos de tristeza, em que há momentos de infelicidade, em que há momentos de dúvida, de conflito, tudo isso existe no quadrinho. Mas o roteiro nunca te deixa cair para uma situação de drama profundo. Isso são só pitadas para te dar a percepção de que no final das contas o amor em família, o acolhimento, a alegria, o otimismo, ele vence as dificuldades. Até para tirar férias, né? Quando vai se tirar férias, muitas vezes as coisas não acontecem como eles esperam, né? Tem um pouco desse quadrinho, sabe aquela Férias Muito Loucas? Lembra daquele filme antigo? Tem um pouco disso nesse quadrinho. As coisas não acontecem do jeito que eles esperam. Às vezes a coisa vai por um caminho bem descampado mesmo, mas no final das contas, tudo acaba bem, tudo dá certo. Eles encontram um jeito de se adaptar à situação, eles encontram um modo de se acomodar, de se ajeitar e acabam transformando as férias em um grande momento a ser lembrado. E é importante dizer que a primeira página do quadrinho é justamente eles vendendo o carro, que é o carro que está presente em todas essas viagens. O carro é quase um membro da família, né? Que é a senhorita Esterel. Então, quando o carro vai ser vendido, eles olham para o carro como um repositório de memórias. Aquele carro, ele tem memórias, ele tem lembranças de várias viagens, de momentos, de encontros, de problemas que eles enfrentaram, que naquele momento foi tão complicado, foi tão difícil, mas passado alguns anos aquilo vira motivo de riso. E, ó, leia Verões Felizes, você não se arrependerá. O material é simplesmente lindo, é um material muito bem escrito, muito bonito, divertido, engraçado, tocante. É aquele tipo de quadrinho que você termina de ler, você tá com o coração leve, você tá com a alma leve, você tá com um sorriso no canto do rosto, porque realmente é tudo bonito. As histórias são muito bonitas, mesmo quando apresentam problemas, é só para embelezar ainda mais toda aquela trajetória, toda aquela viagem. E também a arte é lindíssima. A arte é um deslumbre aos olhos. Ele é adorável nas suas histórias, na sua arte, na sua condução narrativa. É tudo muito adorável, vale a pena você conferir. A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQ. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.